Branco e Guga, como esse conflito entre a Arábia Saudita e Irã acontece nesses países em guerra. Queria que você falasse um pouquinho, Guga. Olha, Leilani, basicamente, na Síria, o Irã apoia o regime do Bashar al-Assad e a Arábia Saudita apoia alguns grupos rebeldes, como o Jaish al-Islam e outros agrupamentos rebeldes. No Iraque, o Irã é aliado do governo de Bagdá, que luta contra o grupo Estado Islâmico. A Arábia Saudita formalmente não se envolve na guerra do Iraque, mas ela tem uma insatisfação muito grande com o governo em Bagdá, que é controlado pelos xiitas. Era mais na época do Nur al-Malik, que mudou um pouco agora com Haider al-Abadi, mas na visão da Arábia Saudita é insuficiente ainda. E no caso do Iêmen, o Irã teoricamente apoia os Houthis e os seguidores do ex-ditador Abdullah Saleh, enquanto a Arábia Saudita apoia o governo oficialmente reconhecido, que era controlado por árabes sunitas. Então eles estão em lados bem opostos ali no Iêmen, e o Iêmen é o lugar onde há a maior intervenção da Arábia Saudita no Oriente Médio, com bombardeios, tropas terrestres. Realmente eles fazem uma guerra muito grande ali no Iêmen, Leilani. Professor Branco, e agora eu queria ouvir como é que a gente pode lidar com essa questão religiosa e todas essas influências políticas que nós mostramos aqui, que extrapolam em muito a questão religiosa. Esses conflitos vão existir sempre? Essa questão entre esses grupos, são insolúveis essas questões? Bom, eu sou otimista e eu acredito que efetivamente pode ocorrer uma tentativa de resolução. O ponto importante é que a gente tem que reparar que as lideranças são muito inteligentes, muitas vezes, em empregar esse discurso religioso para justificar as suas ações. A gente imaginar, por exemplo, na Síria, hoje em dia, a Arábia Saudita justifica o apoio a grupos rebeldes sunitas, como o Guga apontou, que muitas vezes são grupos ligados à Al-Qaeda, quando não é o braço armado da Al-Qaeda na Síria, no caso da Frente al-Nusra. O que a gente tem que observar, o que efetivamente me parece interessante observar nesse tipo de manifestação, é que essas questões são muito sutis. Então não me impressionaria, em alguns meses, grupos que agora estão sendo interpretados como um grande inimigo do Irã, um grande inimigo dos Estados Unidos, por parte da Arábia Saudita, que eles sejam reconfigurados e reconstruídos agora como aliados ao Rio Vale. É só a gente lembrar que o governo do Bashar al-Assad na Síria, que hoje em dia tem como princípio básico para os Estados Unidos atuar, que ele deve sair do poder, né? O Bashar al-Assad sair do poder é uma prerrogativa para os Estados Unidos. Durante muito tempo o governo do Bashar al-Assad teve sunitas, uma burguesia sunita muito forte no seu poder. Então essa divisão entre xiita e sunita ela é muito sutil, e a gente tem que analisar outras questões. Esse mapa que a gente mostrou agora, ele tem um efeito bem didático, e é interessante reparar que, por exemplo, o Egito, que é um aliado importante da Arábia Saudita hoje em dia, dentro dessa geopolítica do Oriente Médio, ela não se manifesta em relação ao Irã, ela não efetivamente faz uma movimentação antagônica em relação ao Irã. O que eu acho que vale a pena a gente reforçar. Essas últimas movimentações da Arábia Saudita, de certa forma, diz respeito a um país que tem passado por transformações profundas. O próprio Guga já comentou as modificações a respeito da liderança da Arábia Saudita. A gente tem que lembrar também que o petróleo está a menos de $40. A Arábia Saudita tem como principal fonte de riqueza o petróleo. Ela vem perdendo espaço na geopolítica do Oriente Médio. O Irã, desde os acordos nucleares do ano passado, ele vem ganhando autoridade, tem um número cada vez maior conversar com o Irã, e de certa forma a Arábia Saudita está respondendo agora a esses incentivos que ela está vendo, que de certa forma ela considera que está perdendo status, que ela está perdendo poder e prestígio na região. Então acho que vale a pena também observar, além obviamente desse tipo de construção religiosa, um movimento de transformação geopolítica. A gente tem o Irã, que desde 79 era visto como um pária internacional, né, desde a Revolução Iraniana, e que agora está voltando para o centro das discussões. E a pergunta que está no ar é como é que a Arábia Saudita vai responder a essa ascensão iraniana? Eu vou aproveitar, Fernando Branco, que você fez essa introdução falando um pouquinho dos dois países, porque nós preparamos um pequeno perfil do Irã e da Arábia Saudita. Vamos começar falando do Irã. O Irã ele tem uma população bem maior que a Arábia Saudita. A gente tem isso aqui na nossa tela, olha. O Irã tem uma população bem maior que a Arábia Saudita, quase 82 milhões de pessoas. Já economicamente, os sauditas são bem melhores, tão bem melhor do que os iranianos. O professor Branco ele falou no petróleo. Os sauditas têm quase o dobro do produto interno bruto que os rivais. Mas lembrando que o Irã
ainda sofre o Banco Americano, que, claro, acaba prejudicando a economia. Em tamanho de exército, o exército iraniano é bem maior, apesar dos sauditas gastarem muito mais com defesa do que os iranianos. Você vê ali, um exército tem muito mais soldados do que o outro, porém, no gasto em bilhões de dólares, um gasta muito mais do que o outro. Então a gente tem 56 bilhões da Arábia Saudita contra 6,3 bilhões do Irã, uma diferença muito grande. Uma outra ressalva que vale a pena lembrar é que a Arábia Saudita é o principal aliado dos Estados Unidos no mundo árabe. Vou voltar a falar com os nossos convidados, começando com o Guga, e aí eu queria fazer a mesma pergunta aos dois, que é o seguinte: nós estamos falando sobre essa Guerra Fria que existe há anos, sobre as diferenças religiosas que se manifestam e acabam sendo aproveitadas por líderes políticos para uma influência política e econômica na região. Agora, existe alguma possibilidade de uma guerra direta entre a Arábia Saudita e Irã, dessa situação se agravar no Oriente Médio? Guga, vamos começar contigo. Olha, Leilani, a probabilidade maior é que não haja um confronto direto entre os dois. Claro que pode haver um erro de cálculo, alguns analistas, consultorias de políticos estavam falando nisso, que existe esse risco, mas a probabilidade maior é que eles continuem se enfrentando, como ocorria com os Estados Unidos e a União Soviética, em outros palcos de combate, como o próprio Iraque, como a Síria, como o Iêmen, e também na confrontação política. O Líbano não tem guerra, mas há uma confrontação política dentro do Líbano. Mas uma guerra direta entre os dois, nesse momento, ainda não está previsto. Mas pode haver uma deterioração maior ainda da relação entre os dois países, e isso, se for se deteriorando em um erro de cálculo no longo prazo, pode culminar numa guerra, mas não é a probabilidade maior nesse momento não, Leilani, uma guerra direta entre os dois países. Professor Fernando Branco, o senhor concorda? E gostaria de saber também a tua opinião sobre essa relação com os Estados Unidos e Rússia, porque acaba que estão se enfrentando por conta de também estarem em lados opostos com os aliados. Eu concordo com o Guga, e o que eu acho que vai continuar efetivamente é o que a gente chama nas relações internacionais de guerra por procuração, que é esse tipo de conflito em que, uma vez que os dois atores não querem efetivamente entrar com soldados em campo, eles acabam enviando financiamento, eles treinam em alguns locais, apesar de na Síria o Irã efetivamente até mandar soldados muitas vezes. Eu acho que essa equação é interessante, como você coloca, quando a gente adiciona aí os Estados Unidos e a Rússia, porque fica ainda mais complicado. A gente tem uma Rússia com Putin querendo ganhar mais prestígio, querendo retomar um prestígio que supostamente perdeu nos últimos anos. A gente só lembrar agora que a Rússia, inclusive, argumenta que quer ser o mediador entre o Irã e a Arábia Saudita, estão se colocando como um ator internacional importante. E você tem os Estados Unidos agora, de certa forma, numa corrida presidencial iniciada já ali, apesar de a gente não ter os candidatos de maneira muito clara, está todo mundo olhando já para quem será a próxima liderança norte-americana, e os Estados Unidos estão tentando reinventar um pouco o seu posicionamento no Oriente Médio. Só observar agora o aumento expressivo de conversas que entidades norte-americanas têm tido com os iranianos, de certa forma, esse aumento por parte do presidente Obama das conversas com o Teherã. Então, quando a gente pensa na quantidade de interesse, na quantidade de cálculos que tem que se fazer, eu concordo com o Guga. Pode ser que alguém faça um cálculo errado, a gente tem um conflito, mas eu acho que a médio prazo que a gente vai ter é o aumento de treinamento e o aumento de soldados recebendo financiamento por parte desse país. O que mantém a pressão ou a tensão sempre ali em ebulição, né? Guga Chakra, muito obrigada. Professor Fernando Branco, lhe agradeço imensamente aos dois por essa aula aí de relações internacionais sobre o Oriente Médio. Muito obrigada. E por